aconteceu com essa pessoa, né? E eu não tenho nenhuma história assim, sabe? Só que às vezes eu acho assim que talvez pode ser que a pessoa não estava vivendo toda essa história assim do jeitinho que ela conta, sabe? Aí a pessoa faz a releitura da história, né? Quando ela vai escrever o livro. Aí às vezes ela pensa, olha, eu vivi várias coisas, mas eu acho que a história que mais se enquadra, que o povo vai gostar de ouvir, é essa aqui, né? Com início, meio e fim, toda com foco em produtividade, com superação, com foco, com persistência. Mas às vezes a pessoa nem estava tão assim, sabe? Assim, uma reflexão que me veio na cabeça. Porque eu acho que dá para você contar a mesma história mais de 10 vezes diferente, né? É isso que eu ia dizer. Assim, sobre esse primeiro tópico, né? A Posso história falar? pessoal de James Clear, né? O acidente dele, né? Sim, pode falar. Não, toda a história de autores assim como James Clear, aquele Errol Hall, né, do Milagre da Manhã, Jim Quick, normalmente eles vão começar com aquela mesma dinâmica do copyright, né? A Jornada trajetória do do Herói, né? herói, jornada do herói. Vamos começar ali contando um pouco de como foi, o que foi que eles fizeram para mudar. O interessante notar é que normalmente esses livros de ação, eles têm essa dinâmica para mexer um pouco com você. Jim Quick disse que caiu quando era criança de um ar-condicionado, bateu a cabeça e não conseguia gravar muitas coisas, mas a gente vê que isso dá uma mexida na gente de dizer, o cara que teve um defeito ali consegue fazer grandes coisas, imagina a gente que não teve defeito nenhum. Então, assim, uma coisa que é interessante notar é que isso faz a gente pensar de uma forma diferente. O que é que eu posso fazer diferente do que eu estou fazendo hoje e melhorar? O que James Clean fala aí muito é justamente isso, fazer pequenas coisas que podem mudar o seu dia. Então, pode mudar a sua vida lá na frente, mudando apenas pequenos atos ali no seu dia a dia. Fala, Thierry. Isso, perfeito. Eu acho que ele traz ali a coisa de repensar, né? Repensar sobre o que estava acontecendo, né? Então, ele até coloca, né? Que muitos hábitos ali, ele teve a exata noção de que tudo poderia, em minutos ali, tudo poderia acontecer, né? E o acidente fez ele repensar isso, né? E aí depois ele já traz essa parte lá das pequenas melhorias, né? Que a gente subestima as nossas pequenas coisas, né? Até por isso que o nome é hábitos atômicos, né? Que atômico seria de pequenas, né? Pequenos hábitos, né? E aí ele já vai puxando ali pro 1%, né? São o valor das pequenas melhorias, né? Do crescimento do 1% por cada dia, né? Então, até coloca, né? Para qualquer objetivo traçado, não damos nenhuma importância para o avanço de 1 em 1%, que até que ele se torne perceptível. Só que quando ele coloca ali, né, de 1% a cada dia durante o ano, é 37 vezes melhor quando termina aquele período. E um detalhe aí, Bruno, Thierry, Manuel, é que, assim, nossa vida é um livro, né? Se você for observar essa trajetória que ele traça aí no início do livro, da vida dele, de mudança de vida, a gente pode observar isso na nossa vida também. E assim, se eu pegar de quando eu cheguei aqui em Pernambuco, do que foi que eu fiz e como eu mudei, o que precisei mudar, que eu precisei retroceder um pouco, que eu precisei aprender para poder chegar onde eu cheguei, eu tenho um traçado de uma jornada de herói também. Então, assim, todos nós temos essa traçada. Agora você pode ou se vitimizar e dizer, não consigo, não vou conseguir, ou então você pode mudar e pensar que vai conseguir. Então, assim, é um detalhe que a gente tem no nosso dia a dia e às vezes a gente não está enxergando. Então, a gente Sim. pode mudar isso através disso que a gente está fazendo aqui hoje, de aprender com os outros, aprender com conhecimento,
com livros e desenvolvendo isso. E aí já puxando já para um próximo ponto, né, que já traz também, né, é que além disso tudo a gente tem que ter a identidade para se moldar ao que a gente quer, né? Então que o hábito ele é a ação que a gente realiza, né? Mas é o testemunho de quem que a gente é. Então até ele diz, você não quer correr 10 quilômetros, né? Você quer ser um corredor. Né? E até, ele até dá o exemplo também da parte do quarto, né? Você vai arrumar o teu quarto, o quarto tá bagunçado o tempo todo. E aí você, de um dia do nada, você tem um gás de motivação e você vai arrumar o quarto. Ok, você arruma o quarto fica show. Ele vai bagunçar novamente até que você tenha outro gás de motivação para você pegar e arrumar o quarto, né? Então, por isso que o hábito, a gente tem que ser antes de ter, né? Então, eu quero ter uma BMW. Ok, mas quem que você precisa ser para você ter uma BMW? Né? Qual hábito que você faz, que você precisa de fazer para você ter uma BMW, né? O Manuel, né, que é voltado aí para a luta, né, de artes marciais e tal. Ah, mas eu quero fazer esse golpe. Ah, legal, bacana, você quer fazer esse golpe, mas quem você precisa ser para você ter esse golpe, né, fazer esse golpe, né? O faixa preta, ele nada mais é do que o faixa branca que não desistiu, né? Sim. Bom dia, Felipe. Bom dia, Felipe. Gente, pegando uma conexão aí com o que o Rodrigo falou, mas o Thierry falou, né, que eu achei interessante o que o Rodrigo falou, né, que cada um tem um livro, tem uma história, né, e cara, eu diria assim, que cada um, Rodrigo, tem vários livros, né, que, por exemplo, se eu fosse fazer um recorte de um livro, por exemplo, eu poderia fazer um recorte seguinte, de uma vez que um cara pediu eu para ser gerente geral numa indústria, ele falou que ia me preparar, eu tinha 15 anos, né? E ele me deu um desafio lá de acompanhar uma turma de pessoas na indústria e gerenciar. Aí, na hora que eu fui fazer o serviço, eu falhei, que eu pedi o cara para refazer o serviço e ele ficou nervoso e não quis fazer o serviço. Aí eu peguei e falei, pô, então eu não consigo ser gerente, não, porque você pede o cara e ele não obedece, ainda acha ruim. Aí eu falei, para mim a coisa era simples, fez errado, vai lá e faz o certo, aí, né? Só que ele queria fazer um empreito, ele estava trabalhando para terminar mais cedo e queria ir embora. Aí depois eu poderia contar, olha, agora olha o que aconteceu. Na época eu não tinha nem o ensino médio. Aí depois eu estudei, né? Eu já fiz curso superior, me especializei e hoje eu já consigo gerenciar várias equipes. Aí dou o testemunho das equipes que eu gerencio, né, de estudante, por exemplo, né, mas que também tem essa mesma pegada, né, de trabalhar em equipe. Só que, na verdade, aí o cara vai pensar, pô, que legal, vou estudar também, né? Só que aí, vamos supor que eu não falo a minha pegada religiosa, né, que eu aprendi mesmo a gerenciar, foi mais seguindo Jesus, entendeu? Não foi fazendo cursos, assim. Mas se eu quisesse dar esse recorte, a pessoa poderia pensar, olha, realmente ele aprendeu a gerenciar fazendo curso, hein? Mas eu, sinceramente, eu acho que não foi. Eu aprendi mais, foi com Jesus ali, algumas coisas assim, sabe? Aí Então, que a pegada da escrita do livro é diferente. Isso que eu quis dizer, sabe? Às vezes nem a pessoa sabe por que ela melhorou no gerenciamento. Ela pode associar que foi simplesmente porque ela fez curso, mas às vezes se esconde a maior parte do que realmente aconteceu. Sim. Pode falar, Rodrigo. Não, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: entre a semeadura e a colheita existe um período de invisibilidade. Então, assim, quando ele fala muito lá na frente, a gente vai discutir um pouco sobre não se preocupar com o resultado que você vai ter, mas sim com o processo que você está fazendo. Então, eu acho que isso aí muda muita coisa na forma de pensar. Às vezes você bota um foco tão grande lá na frente que esquece do seu processo pessoal. O que Bruno falou aí de início, eu também já tive experiências de iniciar em projetos que eu não sabia nem para onde ia. Eu saí
de um posto de combustível, fui para uma fábrica de garrafão de água mineral, cuidar da parte contábil, que não tinha nada a ver com o que eu fazia. Eu era da parte administrativa. Saí da parte administrativa dessa indústria e fui para a parte de logística, que eu não sabia nem para onde ia. Então, assim, nessa mudança de processo, naquela época eu não entendia. Hoje eu entendo que eu tive um aprendizado para poder chegar onde eu cheguei. Então, tudo isso influencia no seu processo ali. Uhum. Sim, é verdade, né? E aí até traz aí no ponto final ali do que desse capítulo, né? Que ele traz ali que a gente a formação de hábitos, né? Ela foca, né, além do cerne, né? Da mudança ali do mindset, né? Da nossa mente, né? Ela foca ali em resultados, processos e identidade, né? E o resultado ele é o quê? A meta que você definiu, o processo é a sua rotina. A identidade é só mudança da crença, né? E aí ele tem aí ele depois vai para os 4 passos, né? Que é o estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa, né? Então o que traz ali para a gente, né? A recompensa e o estímulo, né? Então, trazendo, por exemplo, que vocês dois trouxeram, né? Tá, eu tô indo para a área de logística agora. Tá, qual que é o estímulo, né? Eu sei o estímulo de você estar indo para uma área de logística. Qual que é a recompensa? De repente, a área que você está, um reconhecimento, ou um salário maior, né? Então, isso tudo aí vem a resposta, né? Que é o hábito praticado, né? Aqui que você vai ter que fazer, você vai ter que aprender coisas novas, vai ter que aprender sobre gerenciar a equipe, você vai ter que aprender sobre outras áreas que você não estava dentro no teu cômodo, né? Então, você está saindo Sim. fora da sua zona de conforto, né? E o desejo para isso é a motivação, né? Que é o que como que você está agindo ali, que você vai agir para você ligado àquela vontade, né? Ligado ao estímulo que você teve, né? Então é bem interessante. E uma outra coisa também que eu achei bacana que ele trouxe, que é o mau hábito e o bom hábito, né? Que praticamente é a mesma coisa para se fazer, né? Então, ali no estímulo ali tem que tornar claro, né? Para um bom hábito, né? Então, você quer correr, você já tem que deixar a sua roupa de corrida próximo de você, né? Agora, para tirar o mau hábito é a mesma coisa. Você tem só que é ao contrário, né? Você tem que deixar longe, né? Então, ele dá o exemplo até do cigarro, né? A pessoa que fuma, ela tem que pegar e primeira coisa na identidade, né? Ah, você parou de fumar. Ah, você aceita um cigarro? Não, eu tô parando de fumar. Não, você não tá parando de fumar. Não, não quero porque eu parei de fumar, né? Ou não quero porque eu não fumo. Não, obrigado, eu não fumo. Então, a primeira coisa é na identidade. E a segunda coisa é você deixar isso o mais longe possível de você, né? Então, É, é interessante. é porque o hábito ruim é mais difícil de deixar, né? Eu bebia, gostava de tomar uma cervejinha e tal. Parei de beber álcool. Não bebo nada de álcool mais. Então, o que é que eu faço? Eita, bora tomar uma cervejinha? Não bebo. Eu digo que não bebo. Meu irmão tá aqui outro dia, comprou uma cerveja. Eu comprei 2 cervejas, 2 latinhas, uma para mim, uma para vocês. Depois você vai tomar as 2, que eu não tomo nenhuma. Nem um gole, não, nem um copo, nem um gole. Nem um copo, ele disse, não, nem um gole, imagina um copo. Aí assim, então ele já não me oferece mais. Então, assim, é um hábito que Exatamente. eu tirei. Então, você consegue tirar, se você quiser. Ah, É, cortei o açúcar do café. Ah, é fácil de cortar? Não, é horrível. No início, hoje, eu não tomo café com açúcar. Eu não consigo tomar café com açúcar. Então, foi uma mudança de hábito que eu fiz. Eu e minha esposa, a gente foi fazendo aos poucos, diminuindo, tirando. Ah, tira um dia, uma semana e vai progredindo até você não conseguir tomar mais café com açúcar. sim, com Então, certeza. tirar um hábito ruim eu acho é pior do que você criar um novo hábito. Bom, mas você consegue, é isso que ajuda a gente a evoluir. Sim, ele traz ali, né, que é a primeira lei, né, que é tornar claro, né, tornar óbvio, né, e até de tirar deixar longe e deixar mais próximo, né. Eu trago até referência ao ambiente, né. Então é o ambiente que vai estar proporcionando isso, né. Eu Sim, também não vou falar recente, mas até acho que tem uns 2 anos já eu não bebo refrigerante mais também. E eu bebia muito refrigerante, eu sabia que isso poderia fazer mal para mim um dia. E de repente eu peguei e falei, não vou beber mais refrigerante.
parei, não vou beber mais. E no trabalho eu bebia sempre ali, era eu e mais um parceiro ali que a gente bebia aquela coca de litro, né? Então a coca de litro, ela não, você abriu ali e não tem como você tampar de novo, né? Então a gente tinha que beber na hora. Então era uma na manhã, uma ali próximo do almoço e uma tarde. Então era no mínimo 3 ali, coca de litro ali, né? E aí eu peguei e falei com ele não acreditou muito, não, como assim? E aí eu falei, não, pelo menos por enquanto, né? E ele respeitou essa decisão e não comprou ali a Coca ali, não trazia mais a Coca, né? Então, assim, é o ambiente, né? Então, eu falei, ele me deixou isso depois que eu já criei o hábito de não beber mais. Então, hoje em dia ele continua bebendo, ele traz a Coca dele ali e tal, e para mim tá tudo bem, né? Mas eu me moldei aquele ambiente, né? Eu falei, não, eu não quero, evita trazer aqui, pelo menos por enquanto, né? Nesse período de adaptação e deu certo. Hoje eu já tenho acho que uns 2 anos aí, 2 anos e pouco, e hoje em dia não sinto mais vontade de beber, passou, né? Bem tranquilo. Felipe, Thales, pode falar vocês, viu? Manuel, pode contribuir aí com a gente. Eu queria saber de vocês o seguinte, eu estou ouvindo aí, bem interessante ouvir, é muito bom o livro. Até me chamou a atenção que eu tinha passado por um clube do livro com ele. Depois que, de um tempo agora, voltando a ler, eu percebi que tem muita coisa que eu passei por alto e não tinha percebido a importância. Mas é o seguinte, eu queria saber o seguinte, dentro do hábito já adquirido, você num ambiente desfavorável, vocês acham que consegue manter esse hábito adquirido? Por exemplo, como o Thierry falou aí do refrigerante, né? Então, um cara que trabalha ali com uma fábrica de refrigerante o tempo todo, onde as máquinas estão ali expostas e dificultando até o acesso de você beber água. Você acha que consegue manter esse hábito? O cara que trabalha, que vive em um ambiente que, por exemplo, o cara que não bebe, mas ele está o tempo todo em contato com pessoas que bebem, que falam de bebida. O que é que vocês acham? Você acha que é fácil manter esse hábito ou vai depender de alguns fatores? Porque tem que ter muita disciplina para você não voltar a fazer aquilo que você fazia antes. Sim. Isso é uma pergunta mesmo. Não, vou começar respondendo a provocação. Da minha parte, eu acredito que o ambiente é total favorável a isso, né? Tanto para ruim, tanto para bom. Então, é aquilo, se você é a média das 5 pessoas com que você convive. Sim. Se você está com 4 milionários, você vai ser o quinto. Se você está com 4 pessoas que bebem, você vai ser a quinta pessoa que vai beber. Então, eu acredito dessa parte, né? Só que vem muito da identidade sua também. Então, se você tem uma identidade muito bem formada do que você quer ou do que você está visando lá na frente, o ambiente ele pode sim, te destruir. Mas a sua identidade vai começar a te moldar a você ser expulsado daquele ambiente. Então, igual você falou, tá numa fábrica que você tá bebendo, só pode beber refrigerante, não oferece água, não acontece nada. O ambiente é tão ruim e a sua identidade é tão forte que aquilo vai te moldar a você procurar um outro tipo de emprego, você vai começar a ver isso como ruim, né? Ou seja, vai pesar mais a sua identidade do que o que está acontecendo. Eu acredito isso. Eu tenho isso. Onde há vontade, eu acho que tem o resultado. Você chega ao resultado. Como eu pedalo, corro, eu nunca mais pedalei. Estou muito parado no pedal. Estou até vou usar esse livro para voltar ao hábito de pedalar. O que é que acontece? Tem um amigo meu que ele estava bem acima do peso. E ele disse, Rodrigo, eu não consigo emagrecer, já fiz um monte de coisa, mas eu não consigo emagrecer. Aí eu disse, meu amigo, olha, vou lhe dizer uma coisa. Você pode emagrecer sem cortar a sua alimentação. Aí eu disse, não consigo não, eu como muita coisa errada, bagaceira. Faz o seguinte, compra uma bicicleta. Aí você vai pedalar, que a gente pedalava muito. A gente, na época que ele começou a pedalar, a gente pedalava 30, 40 quilômetros por dia. Então a gente pedalava 4, 5 vezes na semana. Então tinha treino, o pessoal treinava para corrida e a gente ia com eles. E ele conseguiu diminuir aí quase 30 quilos só no pedal. Aí eu disse, tu mudou o que da tua alimentação? Ele disse, nada, eu continuo comendo a mesma coisa. Então, assim, ele estava com vontade de diminuir o peso. Aí eu disse, eita, agora eu estou me sentindo bem, eu vou mudar alguma coisa na minha alimentação que está ruim.
fez uns exames, deu umas alterações lá, então o médico pediu para ele alterar a alimentação. Mas até então, só a mudança do hábito dele de começar a pedalar, de desenvolver, fez um monte de amizade pedalando, conheceu um monte de lugar que ele não conhecia. Ele disse, rapaz, a gente veio até aqui, 40 quilômetros a gente rodou, chegou aqui, eu nunca pensei em vir aqui, eu nunca tinha vindo. Então, assim, de carro, às vezes você não conhece esses ambientes, mas de bicicleta você consegue chegar. Então, isso fez uma mudança de chave nele que, às vezes eu encontro ele que deu uma parada de pedalar, se tu não quer voltar a ser aquele cara que tu era antes, não, né? Aí, eita, Rodrigo, vou pegar a bike hoje, vou dar uma pedalada. Então, assim, ajuda na mudança do cara. Então, assim, é tudo um desenvolvimento, é tudo uma força de vontade do cara também para mudar esse hábito. É. Sobre o refrigerante também, eu cortei aqui também há um tempinho já, eu não tomo refrigerante. E quando a gente vai para algum aniversário, alguma festa, o pessoal já sabe. Aí diz, eita, vocês não tomam refrigerante, né? Já tem o suco, aqui tem água, então a gente não sente nem falta mais, porque onde a gente vai, o ambiente ajuda. Então, Agora, tem Só uma questão complementar rapidinho. aqui. Só a questão é o Desculpa, Manuel. seguinte: eu tenho, por exemplo, comigo acontece o seguinte: eu não tomo refrigerante. Não tomo, aqui em casa eu não tomo. Mas se eu for em uma festa, eu tomo um copo. Eu não tenho problema com isso, assim, por exemplo. Se o cara chegar na festa, o Rodrigo chamou na cadeira, vai ter aniversário, não, eu tomo um copo de refrigerante. Por assim, eu não tenho o hábito de beber constantemente, mas por outro, eu tomo uma cerveja. Se eu chegar na casa de um amigo que tiver uma cerveja e um vinho, eu tomo. Eu acho que eu encontrei o platô do equilíbrio, no meu caso, eu penso assim comigo. Então, assim, eu não gosto de comer carne vermelha, eu não como. Mas se o Bruno chamar na casa dele, ele servir a carne vermelha, eu vou comer um pedaço. Então, assim, eu acho que, no meu caso, eu encontrei um platô de equilíbrio onde, ou seja, nada faz, nada vai me fazer deixar de fazer o que eu faço hoje, os hábitos que eu tenho hoje, que é acordar cedo, fazer atividade física, ler muito, estar o tempo todo, né, não assistindo nada que não seja produtivo, ter um cronograma de seguir uma rotina, mas em algum momento eu quebro aquela rotina por uma questão de me adaptar ao ambiente. Que aí eu também acho que essa não adaptação é ruim também. Por quê? Porque eu acho que em algum momento você pode retroceder no seu hábito, porque você engessou demais e não teve a capacidade de lidar com aquilo que você tem a tentação de fazer, né? Estou dando só um exemplo aqui. Então, comigo acontece isso, eu não tenho problema nenhum em coisa. Agora, assim, se for uma coisa muito prejudicial, aí eu não faço uso, entendeu? Comigo, pelo menos, acontece isso. Ô, Bruno, só antes de você comentar, deixa eu só pontuar uma coisa aqui que o Rodrigo comentou, né? Lá do amigo dele, né? E eu tenho uma frase do livro aqui que eu até trouxe, que ele diz, né? Pode começar pela motivação, mas a única razão que tornará parte disso é você tornar parte da sua identidade, né? Que é o que aconteceu com o seu colega. Então, tipo, você compra a bicicleta lá e tal, você fez a motivação, mas por dentro, na identidade dele, ele já queria emagrecer. Então, só que ele estava indo pela direção errada. Inclusive, no comecinho do livro, ele até fala isso também, né? Sobre o direcionamento errado. O que ele estava focando? Na dieta. Ah, não, eu não consigo emagrecer por causa da dieta. Cara, tudo bem, a dieta é um plus a mais, mas tem outros caminhos. Vamos lá, vamos começar a pedalar? Né? Então, independente de que foi, então, se você falasse qualquer outro tipo de hábito para ele, que não fosse pedalar, mas que envolvesse o primeiro momento que era a identidade dele, que seria o quê? Emagrecer, ele ia, de repente, até estar seguindo também, estar fazendo. Você falasse para ele, ó, todo dia de manhã você tem que dar 10 pulinhos ali que você vai emagrecer. Ele deu 10 pulinhos, ele começou a ver 1%, começou a gostar, fez parte, pronto. Né? Né, e já que o Manuel trouxe, né, do refrigerante ali, bebe de vez em quando tal. Eu tenho isso com cerveja. Eu bebo muito pouco cerveja, assim, muito, muito bem raro, né? Mas quando eu vou beber, eu bebo socialmente, né? E tal, festa, alguma coisa assim. Mas por quê? Porque eu não tinha esse mau hábito, né? Então, eu acredito que o Manuel ele não tinha esse mau hábito do beber refrigerante. Então, para ele não seria um grande problema. Um refrigerantezinho aqui e tal. Ele é o moderado. Né? Não, então, no meu caso eu tinha, Thierry. Eu bebia muito refrigerante. Eu era garoto, eu tomava refrigerante de litro, irmão. Agora, assim, eu acho que assim, comigo eu encontrei um platô do equilíbrio. Assim, é o que eu penso. Eu consigo ter tantos hábitos bons hoje que qualquer hábito que é considerado ruim para mim não influencia na minha maneira e não vai quebrar, destruir os
bons hábitos, entendeu? Porque assim, Sim. eu chego do. Ah, um amigo meu, você chegou uma visita. Ele fala assim, pô, o cara tá tomando uma cerveja ali. No caso de Rodrigo, não é crítica, viu, Uhum. Rodrigo? No caso do seu irmão, pô, o cara vem, uma visita e tal. Não, pode sentar, bora tomar uma cervejinha aí. Toma um copinho, só que eu vou ficar tapeando ali, ó. Eu não tô afim de beber. Agora, Pra se um fazer- dia eu disser, não, Sim, eu tô afim de tomar um vinho, sim, eu é para tomo um fazer vinho. mais parte da inclusão, né? Sim, faz Isso, sentido. não é Aham, uma questão do perfeito. hábito. Agora, assim, por Tá. exemplo, já aconteceu comigo de sentar com o meu mestre de capoeira, é um exemplo. A gente tomar 2, 3 cervejas, quando terminar em casa, tomar um banho e voltar para correr, fazer atividade física, e aí não mudou nada. Para Pô, mim, é. Agora, a 99% dos meus hábitos eu considero os bons. sim. Ô, Bruno, Sim. você quer pontuar aí? Sim, é, a respeito da pergunta do Manuel, né, que ele tinha falado lá, a pessoa no ambiente ruim, ela consegue continuar tendo bons hábitos, né? Eu penso assim, que é uma pergunta que ela tem um conjunto de variáveis que influencia, né? Então aí que entra essa questão que eu falo, que às vezes um livro vai colocar coisas de uma maneira muito simples e na verdade o assunto não é tão simples. É como se fosse uma metáfora do carro. O carro está parado, mas o que está fazendo o carro ficar parado? Pode ser uma manobra de rampa, onde o que está fazendo o carro estar parado é que você está acelerando, né, e controlando a embreagem. Ou o carro pode estar parado porque ele está com o freio de mão puxado. Ou o carro pode estar parado porque ele está desligado e está engatado. Então, assim, tem que saber o mecanismo que está fazendo aquilo que está parado. Várias coisas. O carro pode estar parado porque ele está desligado porque o freio de mão está puxado, né? Então, assim, e a respeito da questão da identidade, aí eu tenho uma pergunta também, né, que eu já assisti algumas entrevistas desse autor e ele foca muito numa pergunta assim, né, o que você está otimizado para, né? E aí parece que isso vai ter uma relação com a identidade. Então, por exemplo, um cara igual o Rodrigo, ele não está bebendo junto com o irmão dele. Às vezes não é simplesmente uma questão social, sabe? Às vezes o Rodrigo está contra o alcoolismo, né? Ele viu muitas pessoas com isso e muitos começaram com o copo. Então, o que que acontece? Por mais que o Rodrigo possa ter facilidade de tomar um copo e parar, às vezes ele vai pensar, não, mas se eu der essa ideia para o meu irmão, às vezes meu irmão não vai conseguir. Então eu vou me abdicar de um copo para ver se ele entende, né, que o alcoolismo faz bem. Ele está gastando dinheiro, não está dando atenção para as despesas que tem que ter com os filhos, né? E ele não amadurece. Então, assim, são várias abordagens do mesmo assunto, mas igual o Manuel falou, não é que a bebida, um copo ali de bebida, ou eu não sei, né? Depende do teor que a pessoa vai ficar o quê? Alcoolizado, né? Porque tem gente que bebe uma colherzinha e o cara já tá, né? Já não tá sóbrio mais, né? Porque a falta de sobriedade, eu acredito que ela vai trazer problema, né? Às vezes o cara vai falar o que não quer, vai ficar mais corajoso do que era, né? E isso vai trazer problema. Então, aí a minha pergunta para vocês é essa: o que vocês acham que você está otimizado para agora? Em que vocês estão construindo a identidade? Eu acho que essa é uma pergunta interessante, porque às vezes a gente fica confuso, né? Por exemplo, eu estou conversando com vocês aqui, mas será que eu estou otimizado para quê aqui nesse ambiente, né? Tem hora que às vezes pode ser que eu estou otimizado para alguma coisa, mas ainda eu não tenho a competência para me expressar verbalmente, de acordo com o que eu queria estar otimizado, né? Vamos supor que eu queria estar otimizado para ser um cara mais ponderado, ou que eu queria estar otimizado para ser, assim, abordar o assunto de uma maneira mais ampla, mas não pode ser que eu não estou fazendo. Então, o que vocês acham? Vocês estão otimizados para quê hoje? Bruno, eu não compreendi muito bem assim o conceito que você quis dizer, mas pelo que eu entendi ali, está relacionado ali a metas e feedback, né? Que até ele traz ali o feedback, no livro traz o feedback constante, né? Que é, por exemplo, pelo que você está falando, eu quero ser mais otimizado, eu quero ser entender mais de determinado assunto, né? Acredito que isso seria uma grande meta ali, o macro, e aí você vir fazendo o micro, né?
Tá, o que eu preciso de para entender esse assunto, né? O que eu preciso de para ser isso daqui? E aí você começar com um feedback. Tá, eu estou fazendo isso daqui de uma maneira correta? Como que está sendo isso daqui? Eu fazia assim, agora estou fazendo assado, né? E aí já até traz voltando à minha provocação ali do pequenas mudanças, né? Então, tipo, que eu até tenho uma frase que é interessante, que é o micro define o macro, né? Ou seja, são as pequenas coisas ali que você vai fazer no detalhinho ali que vai definir uma grande coisa maior, né? E aí até já trago, né, uma reflexão ali, né? Qual que o conceito das pequenas mudanças, o que ele pode fazer na sua vida, né? O quanto que a gente acredita nisso, né? Se é o passinho de formiguinha, ou você tem que esperar para dar um passo gigante, né? A otimização, esse conceito, acho que é importante entender. Ele fala muito sobre isso aí, sabe? A otimização que eu queria ver se cada um de vocês conseguir responder é o seguinte: vamos supor, em determinada fase da sua vida, vamos supor, você está meio gordinho. Aí o cara está fazendo 1000 coisas. Ele é pai, ele é filho, ele é amigo, ele é vizinho. Mas ele fala assim, cara, agora eu estou otimizado, é para ser atleta. Aí você olha para ele não falta um dia. A dieta dele está balanceada, ele está otimizado para ser atleta. Você pega um cara que ele está com um grande problema financeiro, está endividado. Às vezes ele não está indo na academia muito assim, ou se ele vai, ele falta, ele nem se importa tanto. Mas ele está otimizado em alimentar o blog dele todo dia, posta artigo 7 da manhã, 2 da tarde, 8 da noite, porque ele quer o quê? Ele está otimizado para ganhar dinheiro. Então, às vezes, o cara está otimizado para quê? Ele está numa crise no casamento, né? E, às vezes, ele pensa assim, cara, eu tenho que rever meu papel com a minha esposa. Quanto tempo eu larguei isso no modo sistêmico, né? Achando que estava funcionando bem, mas parece que realmente ela quer visitar a mãe dela, parece que realmente ela quer voltar a trabalhar, parece que realmente ela está precisando que eu leve ela para passear. Aí você vê que ele está otimizado para o modo marido. Ele tá ser um bom marido, entendeu? Então, o que você acha que você está otimizado agora? Aí eu estou colocando isso mais assim para você pensar. Que problema que eu estou vivendo? O que eu quero resolver? Como que eu quero ser conhecido? Entendeu? Você entendeu agora? Sim, eu entendi agora. É voltado mais à prioridade, no caso, né? Qual que é a prioridade no momento, né? Eu acho que isso daí seria um assunto anterior ali aos hábitos, que seria tipo, o que a gente está querendo focar nesse momento aqui? Qual hábito que a gente tem que criar para essa determinada prioridade, né? Então, trazendo aqui, de repente, nem todo mundo tem isso, claro, né? Que a gente acaba descobrindo isso com o tempo ali, né? Mas eu, para esse trimestre, né? Para esse ano, o meu foco está em produtividade e criação de novos hábitos. Então, criação de hábitos de corrida, hábitos de pedalar, hábitos de meditar, né, hábitos de produtividade realmente. Então, essa é a minha prioridade no momento. Thales, você ia comentar? Pode falar alguma coisa. Bom dia, pessoal. Bom dia. Só uma colocação aí, eu acho que eu perdi a meada aí, mas quando o Thierry estava falando sobre, né, pequenas coisas, né, refletir em grandes coisas, numa época da minha vida eu fiz um curso em Itaguaí e aquilo, repentinamente tinha um rapaz que vendia chaveirinho, né, aqueles chaveirinho de mochila, né, num preço simbólico. E o que ele colocava, né, vendia no ônibus, né, o que ele colocava era o seguinte, né, eu estou aqui, né, vendendo esse chaveirinho e tal, e hoje você que tiver um pouquinho para ajudar a gente, pode ser o pouquinho que seja, né, Deus te colocará no muito. Então ele fez uma passagem na Bíblia, que isso até hoje eu coloco para mim, é o que funciona aí. Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Então é Lucas 16:10, e é uma passagem maneira. Eu não costumo ler muito Bíblia, não sigo nem religião, né, mas eu tenho assim minha fé. E isso, o que ele colocava, né, seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei, isso funciona muito. É nos pequenos hábitos que você consegue fazer, né, grandes mudanças, né, um pouquinho ali virou rotina, né, você tem que ir galgando os processos
lá na frente você vai conseguir, né, galgar muitas coisas, ver o quanto você evoluiu lá na frente. Entendeu? Essa é a minha visão do... E tu acha que tu tá otimizado para quê agora, Thales? Igual a gente contou do cara do regime, do cara da esposa, do cara que queria ganhar dinheiro. Tu acha que tu tá otimizado para quê agora? Então, hoje eu tô querendo criar novos hábitos, porque a minha rotina mudou completamente de uns 5 meses para cá, né? Tô morando, né, com a esposa agora, antes morava com os pais, e muitas coisas mudaram, né? A rotina mudou completamente. Então, os hábitos que eu tinha mudaram. E eu tentava, né, manter o hábito que eu tinha na casa dos pais, que é totalmente diverso, né? Porque, querendo ou não, quando você sai da casa dos pais, você tem novas responsabilidades, você tem novos afazeres, né, novas atribuições. Então, tudo isso reflete. Aí, hoje, né, eu tenho como meta, né, ali, né, um ganho financeiro melhor para eu, né, ter bem-estar de vida e tudo mais. Relativamente, financeiramente, eu estou até bem, né, graças a Deus. Mas pra, né, o ritmo, né, galgar as coisas melhores, né? Hoje a rotina é fazer uma meta de corrida, né, que eu tenho praticado corridas desde sempre, pratiquei, mas sempre manter uma meta, né? E igual eu falei, o hábito do estudo, ainda não voltei ao estudo de fato, né? Tô lendo pouco, tô fazendo pouco, mas é aquilo, acreditar de ser fiel no pouco, né? Ler um pedacinho do livro, né? Começar a ler os capítulos, os próximos encontros, e aquilo ali vai me levar, com certeza, né, continuar estudando, enfim, e é isso. Fala aí, Thierry. Bacana. Você vê que foi a sua virada de chave, né? Acho que todo mundo tem a virada de chave e você teve a tua virada de chave no nisso, né? Seja fiel no pouco, que no muito eu vou te fortalecer. Então, isso foi uma coisa simples ali que foi virada de chave. Bacana, né? E a sua prioridade hoje ali, você comentou que é a sua rotina ali, você mudar a sua rotina, né? Ter uma rotina mais eficiente, né? Digamos, né? Mudanças, né? Toda mudança gera desconforto, né? Beleza. Vai, Rodrigo. Respondendo aí só a pergunta do Bruno rapidinho, no meu caso eu estou otimizado na busca do conhecimento e pegar todo esse conhecimento e tentar colocar em ação. Cada conhecimento adquirido, praticar o conhecimento, uma forma científica, né? Conheci o hábitos atômicos, pronto, o que é que eu posso pegar aqui e aplicar, né? Estou lendo um livro lá, X, desse livro, o que é que eu posso aplicar? Alguém falou uma coisa que eu considero interessante, onde é que eu aplico aqui? Todo dia. E aí, já encerrando também, toda vez eu percebi comigo, isso tem dado muito certo, porque eu consegui, minha produtividade, ela aumentou assim gigantescamente, tanto que eu consigo hoje aprender mais rápido, eu consigo hoje ter hábitos melhores, não consigo, por exemplo, ninguém consegue destruir aquilo que eu quero, por mais que o cara tente mudar a minha maneira de pensar, ninguém, eu percebo que eu me tornei um cara mais, assim, não só resiliente, né, mas mais antifrágil, porque quando eu boto uma coisa para fazer, eu digo, eu vou fazer, eu faço, e eu gosto de iniciar logo. E aí nisso aí, cara, eu tô tendo assim uma evolução para mim, eu percebi quando eu olho para trás, gigantesca, irmão, em todos os sentidos na minha vida. E aí é uma coisa que realmente é, eu observo. Agora pegando tudo aqui, né, eu faço isso aqui, eu digo, não, eu começo a testar. Aprender, testar, aprender, testar. Bacana, Manuel. Manuel, não sei se você se sente confortável em falar, mas os seus filhos, sua esposa, eles percebem essa melhoria em você ou às vezes eles pensam que você está bitolado numa coisa só e chega até a prejudicar eles em outras? Não, assim, existe naturalmente ao redor
as pessoas elas estranham no primeiro momento e não. Vou dar um exemplo aqui prático para você entender o que eu quero lhe dizer. Por exemplo, caiu, tipo assim, passei pela sala, tem um lixo. Eu já pego o lixo. Aí um exemplo, alguém passa pela sala e sabe, daqui a pouco eu pego. Eu digo, não, não, pegue logo, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer agora. Isso cria um desconforto nas pessoas, né? Porque isso é um hábito normal do ser humano. Deixar sempre para amanhã é procrastinar, né? Então, assim, eu tenho que lavar o prato. O horário é tarde, tá chato pra caramba. Não gostaria de lavar o prato. Digo, não, eu vou lavar o prato. Possa ser que eu tenha que dormir 3 horas da manhã lavando o prato. Pô, aí eu dou um nome aqui, mas não vou dizer, né? Tem que fazer. Isso cria um desconforto nas pessoas. Não é só de todo mundo, porque isso é do ser humano. Não é um erro do ser humano. Isso já está no DNA do ser humano deixar para amanhã. Então, assim, você começa a mudar e do lado, quem está do seu lado sente, porque toda mudança, ela traz desconforto, dor, né? Então, assim, hoje eu não vou me exercitar. Amor, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. Fica mais um pouquinho da cama, não. Meu hábito é acordar às 5. Você quer ficar, você fica. Tá? Tem que dormir tarde. Eu não gosto de dormir tarde. Eu gosto de. Eu dá uma assistir TV, tipo assim, assistir. Pô, não dá pra mim, porque eu não gosto de assistir. O tempo que eu vou gastar 1 hora de novela aí, um exemplo, eu vou pegar aqui 1 hora de assistir no palestra do Elo Couto, Mecânica Quântica. Então, assim, infelizmente, as pessoas vão ficando para trás naturalmente. Não tem o que fazer. Porque isso é um processo. Aí, ou a pessoa lhe acompanha, ou as pessoas lhe acompanham, ou você vai ficando e não tem o que fazer. É assim, irmão. Assim, você quer alcançar. Só que lá na frente, quem não lhe seguiu, vai olhar e vai dizer: pô, cara, posso estar com você? Venha comigo. Agora você vai entender o porquê eu evoluí e você não evoluiu. Porque se você ficar, é igual aquela história, eu vou para resumir. O avião tá lá, todo mundo sabe, a máscara de oxigênio cai e você não vai dar quem tá do seu lado. Tem que colocar primeiro em você. É isso aí. Vai, Rodrigo. Só pegando um gancho aí na fala do Thales, do Manuel, a gente entende que o autor até fala lá que a gente acha que o nosso crescimento tem que ser linear, né? Então, eu tenho que continuar o tempo todo crescendo e chega lá na frente no momento que o nosso crescimento faz isso, baixa. E a gente baixa a cabeça, se a gente baixar a cabeça nesse momento aí, a gente tem um desconforto terrível, meu amigo. Então, assim, a gente tem que estar atento a isso também, porque não é linear. Você vai ter altos e baixos ali no seu aprendizado, Manuel mesmo sabe, Bruno também passa por isso, você, Thierry, eu acho que os outros aqui também passam por isso. Eu já tive momentos aqui que eu disse, meu amigo, eu estou fazendo isso para quê? Por quê? Mas eu continuo no processo. O processo vai me levar ao progresso. Então, assim, o que é que eu noto de mudança nesse tempo que eu comecei a buscar isso? Conheci o Resumo Cast, comecei a ler livro, comecei a participar de encontros como esse, comecei a me exercitar, comecei a mudar alguns hábitos pessoais ruins para bons. E o que é que eu percebo? Minha menina hoje tem meta de leitura, se dá bem nos estudos, as duas são bem evoluídas com isso. Minha esposa começou a ler, elas gostam de se exercitar. Então, assim, o ambiente vai se moldando ao que você está fazendo. Como o Manuel disse, eita, é ruim, não vá não. Acorda agora não, durma mais um pouquinho. Ontem eu fui dormir 1 hora da manhã, mas eu estou aqui hoje 6 horas. Então, eu podia ter ido dormir mais cedo ontem, mas eu tinha que concluir o que eu tinha para fazer. Então, eu concluí. Fui dormir mais tarde, mas hoje eu estou aqui. Porque eu fiz o compromisso com vocês. E é interessante isso. A gente notava em clubes de livro que a gente fazia que muita gente começava, mas não acompanhava o compromisso. O interessante de ser 6 horas da manhã, o que é o bom? É porque você não atrapalha o seu dia. Às vezes a pessoa diz, eita, eu vou começar de 7 às 8 e já começa aquela turbulência. Hoje eu estou no silêncio, aqui está todo mundo dormindo ainda. Hoje é um sábado, normalmente o pessoal acorda mais tarde. Então, assim, quando você acorda mais cedo para aprender, como a gente está fazendo aqui, a gente tem uma evolução bem melhor. Nossa cabeça está tranquila para pensar, para falar mais, para abrir o ambiente. Então é isso, eu acho que Thales está no caminho certo aí. Leio pouco,
Leia uma página, leia um parágrafo, vá lendo aos poucos e você vai criando esse hábito. Agora tente fazer todos os dias isso. E você vai ver quando você lê uma, duas, três páginas, você vai dizer: eita, bicho, quero ler mais quatro, quero ler mais cinco. Tá tão boa a leitura, eu vou parar, não. Então você vai trocando um hábito ruim, como o Manuel disse, eu cortei a televisão para fazer uma coisa melhor, eu tô lendo. Então é bem interessante isso de você pensar e evoluir com isso também. Rodrigo, você tá otimizado para quê, tu acha? Bruno, eu sempre estou otimizado para o aprendizado. Eu passo o meu dia inteiro aprendendo alguma coisa nova. Eu saí de um ramo de negócio, entrei em outro completamente diferente, então tudo isso mudou para mim. Minha cabeça, eu tive que aprender todo um mercado novo. Estou saindo de outro negócio e vou entrar em outro completamente diferente. Então, assim, o hábito do aprendizado para mim é o mais interessante, eu acho. Porque, assim, mesmo que eu esteja focado para a produtividade, o Thierry está nesse foco também, eu também estou focado nesse foco da produtividade. Porém, quanto mais eu aprendo, mais eu consigo produzir. Eu estou num ramo que tem muita gente saindo hoje pela idade. E tem tecnologias entrando que podem me ajudar a fazer o que ele não fazia. E eu uso isso e vejo isso hoje ter um resultado bem melhor do que eu esperava. Eu uso a ferramenta bem simples que todo mundo tem no celular, que é o WhatsApp. Eu uso o WhatsApp Business, mas ninguém sabe usar etiqueta, ninguém sabe usar o que tem ali dentro do WhatsApp Business para fazer a sua produtividade crescer. Então, eu tenho contato com, para você ter ideia, eu comecei do ramo de representação de imóveis aqui em Pernambuco há um ano, mais ou menos, e eu já visitei mais de 300 clientes. Tive venda de 300 em 300 clientes? Não, mas eu tenho contato com praticamente todos os 300. Eu fiz um network E vai acontecer. do zero. Aí o rapaz da distribuidora lá disse: mas como é que você consegue vender e tal? Estou plantando semente. Toda semente que eu planto, eu vou buscar a colheita lá na frente. Então, assim, eu vejo o resultado disso muito claro. Então, assim, para mim, o aprendizado é o foco hoje. Eu estou sempre aprendendo alguma coisa o dia todo. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Ô, Felipe, você quer comentar alguma coisa? Quer trazer alguma coisa? Tá tranquilo. E só uma dica aí que para mim funcionou muito, viu? Eu estou usando o aplicativo Hábito No, porque antigamente não, né? Até pouco dias aí, eu tenho um hábito, tenho, né? O hábito de anotar o que eu vou fazer no dia seguinte. Só que isso não estava funcionando tão bem porque eu não tinha não tinha assim não tinha um despertador, né? Algo que me sinalizasse. No Hábito No, que é o aplicativo, então ele tem o relógio, né? Que é um despertador. Toda vez que eu, por exemplo, acordar, um exemplo, 5 horas da manhã, meditar e fazer respiração. Aí ele dá o alarme, pá, dispara. Aí eu digo, eita, tem que fazer. 6 horas, é um exemplo, 5h30, aquecer e tomar banho gelado. Aí ele dispara. 6 horas, ler, por exemplo, fazer a leitura, pau. 6h30, tocar violão, pau. 7 horas, fazer um curso tal, ele, pau. Rapaz, enche o meu saco, velho. Mas pensa que funciona. Cara, de segunda-feira que eu comecei, foi segunda, até hoje, eu consegui todos os dias praticamente cumprir tudo que estava ali. E antes, eu ficava jogando para outro dia, às vezes, uma coisa que eu não conseguia. Então, eu botava uma relação do que eu tinha que fazer. Quando eu olhava lá, eu fazia tipo 70%, 30%, ficava para outro dia remarcando. Agora eu já consigo fazer praticamente 95%. Tem um aplicativo assim que está me ajudando bastante, esse hábito novo. Eu consigo, o meu tempo do dia, eu consigo aproveitá-lo praticamente todo. Hoje eu digo assim, cara, rapaz, você olha assim, Manuel, como é que você consegue? Cara, é simples. Pau e foco, aquele tempo todo otimizado, praticando tal coisa, tal coisa, tal coisa, estudando, e também que o meu trabalho me dá essa possibilidade.
aquele horário de trabalho, deu horário aqui, tal, 18 horas, o aplicativo canta lá. A academia. No outro dia, academia, 20 horas. Aí chega da academia, você tem mais meia hora ainda aí, o aplicativo dispara e aproveita aquela meia hora. Aí, isso aí tá me ajudando muito. Quem quiser, eu mando aí o link aí, é bem bacana o aplicativo. Legal. Vai, Thales. Agora acho que tá saindo. Eu queria colocar aqui o ponto aí do Manuel disse do aplicativo, né? Mas nada melhor que usar o Google mesmo, cara. Eu tenho a agenda do Google no celular, tem aquele widget, né? Não sei qual celular vocês usam, mas o Android, ele tem aquele no seu plano de área ali de trabalho do celular, tem um widget. Aí você clica ali e bota a agenda do Google. Nessa agenda do Google, a gente usa conforme ele falou, né? Bota lá, por exemplo, o dia de hoje. Eu tô de escala de serviço, eu já botei. Os hábitos atômicos aqui eu botei. Então, toda a minha agenda do Google tá lá. Né? E assim, ele faz um breve toquezinho, né, para te lembrar do que você tem. E tem tarefa, né? Tarefa para ser resolvida, evento. Então você coloca ali, ele notifica. Ele não fica enchendo o saco, né, de você para você lembrar o tempo todo, mas ele te bota ali para relembrar só a hora que está acontecendo e nada melhor do que visual, né? A gente está o tempo todo com esse retângulo aqui na nossa frente, então a área de trabalho aqui, com esse widget da agenda, o tempo todo você vê ali a sua agenda do dia, e se você passar para a próxima semana, você arrastar para cima ali, você vai conseguir ver os próximos agendamentos. Então, eu me adaptei bem a essa agenda do Google, né? Antes eu já cheguei a usar o Evernote para me notificar das coisas, né? Notepad, tudo esses aplicativos assim eu tentei usar, mas eu não era habitual ficar abrindo, né? Então, como o nosso celular a gente está o tempo todo usando ali, eu consigo ver as minhas próximas agendas. Então, eu me adaptei bastante, né? Inclusive para a esposa, apresentei para ela, ela tem ali usado bastante. Ela às vezes esquece de marcar, por exemplo, né, o domingo de carnaval tem um bloquinho para fazer, aí eu marco ela no e-mail, dá para compartilhar essa agenda. Então é bem interessante vocês pesquisarem sobre. É bom aí para. A agenda do Google é bem boa. Eu também uso bastante aqui. Na verdade, eu uso um conjunto, né? Agenda. A gente pode até depois, nos próximos ali, a gente pode até explanar um pouco mais ali, né? Só abrir a palavra para você, Bruno. Vai ser. Tá. Já dá, eu ia falar aqui uma coisa que eu fiz a pergunta, né? E falei, rapaz, eu tenho que pensar aqui que eu tô otimizado aqui, né? Que eu fiz a pergunta e fiquei escrevendo um monte de coisa que eu tô fazendo aqui, fiquei olhando para elas, falando assim, rapaz, para que será que eu tô otimizado? E eu acho que eu cheguei aqui numa linha de raciocínio aqui mais sucinta, né? Eu acho que eu tô muito otimizado para entender o mundo de uma maneira mais espiritual, sabe? Para tu ter ideia, eu acho que é importante a pessoa congregar, sabe? Assim, para praticar a fé dela, né? Eu tô contando do meu ponto de vista como cristão, né? Vamos supor que uma pessoa é ateu, ela não vai pensar que faz sentido isso. Mas se o cara é cristão, né? Então, só para tu ter uma ideia, para mim é importante ter a comunhão. Então, olha só, eu já cheguei a rodar aqui 50 quilômetros para ir num domingo numa igreja, porque eu fiquei sabendo que lá poderia ser que eu me encaixasse melhor, e fui e voltei. Depois fui de novo e voltei. Então, dá um pouco de trabalho fazer isso? Dá, mas eu falei, pô, mas eu tenho que resolver esse pepino aí, né? Eu tenho que estar otimizado nessa área espiritual. Então, aí, depois fui fazendo essas coisas, entendeu? Aí eu vi um cara ali entregando um folheto. Eu falei, não, tô indo ali no outro lugar, mas esse cara tá entregando folheto, vou conversar com ele. E aí, tá entregando esse folheto? Por que você tá entregando, né? É, da igreja tal. Eu falei, mas qual projeto você trabalha lá tal? Onde que é? Ele me convidou. Aí eu fui, cara. E tu acredita que esse cara que eu entreguei no folheto, que eu não tava dando quase nada por aquilo, eu falei, não,
Se eu tô andando até 50 quilômetros, como é que esse aqui, que esse folhetim vai... Será que é esse aqui? Rapaz, e foi incrível as mudanças. Aí uma senhora pedindo dinheiro, eu conversei com ela e falei para ela assim, uai, e deixa eu te perguntar uma coisa, você tá vendendo aqui de ambulante, mas o que você faz quando você tem que tomar a decisão? Ela, olha, eu vou na igreja. Ela falou assim, então eu oro, né? Eu falei assim, olha, eu tô com dificuldade de tomar umas decisões aí. Tem como você orar para mim? E ela orou, rapaz, e eu vi assim, uma clareza de coisa depois se abrindo, sabe? Por causa daquelas orações. Então, assim, eu estou muito otimizado para esse lado aí do espiritual e vi uma coisa também, essa questão da Matrix, né? Que você vê, as pessoas às vezes falam assim, muita coisa, fala com muita autoridade, tipo marketing, né? O cara, olha, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero ver meu filho crescer, eu não precisava trabalhar, mas eu tô aqui porque eu amo isso aqui. Aí ele fala ali, você fala, pô, eu queria ser igual esse cara. E depois no final ele fala assim, mas se você quiser comprar meu curso, né? Então você vê ali que às vezes, será que esse cara não está enganando as pessoas, né? Será que ele não quer realmente dinheiro, mas ele fica com todas essas histórias bonitas, né? Claro que às vezes ele quer ali ajudar alguma pessoa mesmo, mas é uma misturaiada às vezes, né? E eu fiquei pensando assim, que um dos objetivos meu é compreender qual a cultura da época, como que ela tem moldado as pessoas hoje, qual a cultura, por exemplo, do povo judeu, do povo que viveu na época de Cristo, né? Para eu comparar com os dias de hoje, para ver se eu estou vivendo de alguma forma que talvez não seja adequada. Vou te dar um exemplo. Às vezes é comum você ir num museu ver uma foto de um menino carregando um tijolo. Aí as pessoas assustam. Rapaz, olha aqui, vem cá para você ver o menino carregando um tijolo. Que terrível, né? Aí esses dias eu parei para a mulher, ela era até da Espanha, estava com os netinhos dela. E veio para qual que você acha que é pior? Eu falei assim, essa foto aqui te assusta? Ela assusta. Era um menino carregando um tijolo. Eu falei assim, e se você imaginar um menino que acorda 8 horas da manhã e vai dormir meia-noite no celular? E tinha 2 menininhos de 8 anos lá. Eu falei, qual que te assusta mais? O dessa época de hoje ou de antigamente? Ela falou, o de antigamente. Aí eu perguntei aos menininhos, e você? Ele, o do celular. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão com perspectiva diferente sobre os fatos. Então, essa questão de tentar olhar para as coisas de um modo diferente, eu tenho estudado isso. Dei um exemplo para vocês aqui, né? Será que as crianças usar celular de 8 à meia-noite, isso é normal? Onde os pais estão? O que eles estão fazendo? Porque tem gente que está falando assim, não, o pai não precisa influenciar o menino em nada. O menino, ele vive aí assistindo TV, vendo YouTube, e ele mesmo vai fazer as escolhas dele. Como se o mundo fosse só racional, de pró e contra. Será que o mundo também não é cultural? Será que o mundo não é de valores, né? Então, e por fim, uma coisa bem particular, que é o seguinte, né, para vocês até me conhecerem mais. Que eu acho que isso tem a ver um pouco com o meu chamado, com por que eu fui criado, né? Eu tô tentando fazer as coisas mais otimizadas, assim, para fazer algo de um jeito mais criativo e mais alegre, sabe? Então, às vezes, quando eu vejo que eu tô de um jeito muito pesado, né? Muito mecânico, sabe? Que para algumas pessoas pode ser que isso seja normal, mas, assim, para mim, eu acho que não é, sabe? Não é a minha vibe. Eu tenho que rever aquilo para que ficar mais leve, mais criativo, né? Dá um exemplo. Vai que eu tô aqui querendo dar uma aula, querendo ser o mestre no PowerPoint, não sei o quê, sabe? Preocupando qual a palavra correta que eu vou usar, né? Pensando que a comunicação, o segredo dela tá nas palavras que você vai usar. E às vezes, não, às vezes eu vou tentar parar, refletir, falar assim, pô, como que eu posso ajudar esses meninos que faz questão da vida, sabe? Às vezes eu vou parar, simplesmente deitar e ficar pensando nisso um bom tempo. Aí depois eu vou falar assim, pô, acho que você está precisando de coisa prática, parece que você está muito teórico, muito celular. Vou levar isso para fazer umas 3 visitas aí, né? Para interligar eles com o mundo aí físico, apresentar eles para outras pessoas, perguntar se eles têm interesse de voltar nesses locais depois sozinho, né? E tal. Então, quer dizer, tudo uma coisa mais leve. Eu não precisei ficar ali muito tempo naquele PowerPoint e tal, mas fiz essa reflexão. Era isso. Obrigado, Rodrigo.
Obrigado, Bruno. Eu tenho uma máxima, né, que fala que tudo que precisava ser falado já foi falado, mas não tinha ninguém para ouvir. Né? Tem uma máxima com esse termo, que é o quê? É isso que você trouxe um pouquinho ali, né? Do tipo, tá, isso aqui que está acontecendo agora, será que isso já não aconteceu em outro momento, só que com outras alternativas, uma outra coisa, né? Uma coisa que é interessante é a história do Hitler. O Hitler, se você olhar o marketing, ele é totalmente voltado à história do Hitler. Como que o marketing acontece hoje? Por que o Hitler ele foi tão ouvido? Por que tudo aconteceu? Se você for a fundo ali, o teor do marketing ali, o supra-sumo ali, ele vai muito com base no que foi feito lá muito tempo atrás, né? Então, isso aí estudar a história ali é super interessante e é aquilo, né? Tudo que precisava ser falado já foi falado, mas não tinha ninguém para ouvir. Né? E o que o Thales comentou ali da agenda, ali, né? O Manuel também, tem o método de GTD, né? Que é fazendo as coisas acontecer, né? Que é Getting Things Done, né? Que é do David Allen, se eu não me engano. Não, David Allen? Não lembro agora o autor, mas ele traz ali que a gente tem que tirar as coisas do nosso cérebro, né? Que é capturar primeiramente, depois tem que reconhecer e tem um método com 5 passos ali que você tem que estar fazendo alguma coisa com as suas ideias, né? Agora, só para trazer a finalização ali, eu trouxe o que cada um ali meio que pontuou, né? Então, eu trouxe a provocação ali, né, do qual que é o conceito das pequenas mudanças na sua vida, né? O que pode acontecer. O Manuel trouxe ali do ambiente ruim, né? Se ele consegue trazer bons hábitos, se a pessoa consegue continuar com bons hábitos mesmo no ambiente ruim. O Thales trouxe a virada de chave, né? Que você pode ter uma virada de chave que pode mudar a sua percepção. O Rodrigo trouxe a confiança no processo, né? Que foi o crescimento não linear, né? Que pode acontecer, então você tem que se confiar no processo. E o Bruno trouxe a priorização de coisas, né? Então, qual que é a otimização que você está acontecendo no momento. Nosso tempo até estourou um pouquinho ali. Eu trouxe uma meta para a gente tá fazendo, né, durante essa semana. Não precisa depois passar para alguém, mas é só para a gente começar a olhar para isso, né? Então, mesmo que você está fazendo com você, o compromisso é com você, né? Então, eu vou falar aqui, mas aí depois, quando eu encerrar aqui, vou mandar no grupo também lá. E aí, quem quiser fazer, quem quiser ficar habituado a fazer essa meta aí, seria muito interessante para a gente estar. Aí depois, na semana que vem, quiser comentar ali um pouquinho, né? Se conseguiu fazer, como é que foi. Né, que, primeiramente, é a história, né? Então, qual que é a reflexão sobre a identidade, né? Então, qual que é a sua história, né? Que até o Bruno, se não me engano, foi o Bruno comentou um pouquinho ali, né? Eu não tenho uma história muito boa, né? Eu não sei qual que é a minha história. Então, qual que é a sua história, né? Quem que é você? Que hábito que você possui e esse hábito que você possui, ele contribui ou ele contradiz com a sua identidade atualmente, né? Segunda meta, que tipo de pessoa que você quer ser, né? Quem que eu quero ser? Quem que é minha referência? Qual que é a história e o hábito dela, né? Então, eu quero ser um empresário bem-sucedido. Tá, ok. Quem que é a sua referência? Minha referência é o Flávio Augusto. Legal. Então, o que ele faz ali? Qual que é o hábito do Flávio Augusto? Qual que é a história dele? Ele começou da onde? Começou da onde até aonde? Né? O Manuel, eu gosto dele Couto, porque ele é isso, eu me vejo nele ali, ele é minha referência. Então, beleza, qual que foi a história? Como é que ele chegou até onde ele está? Qual o hábito que ele faz atualmente? Né? E, por último, qual que é o hábito que a gente vai desenvolver e aonde que a gente pode ver os resultados com pequenas coisinhas, né? Acho que ficou isso daí. Eu vou abrir agora o espaço de fala para cada um ali, já dar um encerramento. E já iniciar também agradecendo também todo mundo aqui. Acho que foi bem legal, bem aproveitoso nosso encontro. Espero que a gente siga aí até os finais aí. Quem quiser começar, pode ficar à vontade. Eu começo com o Thierry. Boa, Thierry. Muito bom aí o encontro. É bom voltar a conversar com vocês, aprender mais com vocês aí um pouquinho. Sobre o aplicativo, eu estou usando o Trello aqui, está dando certo para mim. Eu não estou desenvolvendo bem ele. Lá eu consigo colocar, anotar. Eu vou no computador, deixo tudo anotadinho o que eu aprendi naquele dia, o que eu estou colocando em prática, o que eu não fiz no mês passado, que eu preciso rever nesse mês. Então, foi muito bom o encontro. O
livro Hábitos Atômicos é mais um livro desse de ação, né? Que a gente se mexe, a gente precisa mudar hábitos, e a gente vê que a mudança de simples hábitos pode levar a gente para um lugar melhor. Então, os encontros são bem interessantes. Eu estava com a agenda bem corrida, mas fiz questão de estar aqui hoje com vocês para aprender mais. Um bom final de semana, bom carnaval aí para vocês. Legal. Obrigado, Rodrigo. Manuel? Agradecer também e contar aí, pode contar comigo aí para os próximos encontros, né? Principalmente se for nesse horário, é excelente, porque realmente estava sentindo falta, né, dessa interação, né? E a gente às vezes, muitas vezes você se torna se isolando naturalmente, porque esse processo é natural. O isolamento, quando você está buscando conhecimento, você começa a funilar e peneirar o grupo de pessoas com que você convive, né? E aí a gente vive em uma sociedade que está, como o Bruno falou, né? O menino fica de 8 às 8 da noite com o celular, a maioria das pessoas querem mais do que festas, né? Busca de prazeres imediatos, né? Então, muitas das vezes, o conhecimento, ele termina também trazendo essa dor, né? Você fica vai se altamente se isolando naturalmente, né? Você não fica isolado, eu não me sinto isolado. Eu me sinto perfeitamente feliz em estar sozinho, mas não posso também me isolar, né? Então a gente vai buscando grupos de pessoas que estão pelo menos com a mesma linha de pensamento, né, próxima. É o caso desse encontro, e aí eu acho legal manter essa vibe aí, e pelo menos de 15 em 15, uma vez na semana, a gente tá, porque força você, por exemplo, a rever um livro como esse, que é maravilhoso. Esse livro aqui é fantástico, eu revi, e aqui vai me ajudar mais ainda a acrescentar 1% dentro do meu propósito de vida, né? E deixar só uma frase aqui que me chamou a atenção. Na verdade, são duas. Primeira, o sucesso é resultado de hábitos diários, não de transformações únicas na vida. E uma frase do Warren Buffett que diz: o conhecimento funciona como juros compostos. Ele vai se acumulando. Eu gostaria de continuar aqui, até pegando um gancho aí no que o Manuel falou, né? O seguinte, né? Que eu disse que eu gosto de fazer umas reflexões assim meio diferentes, né? Então o Manuel falou assim, como o mundo tá mudado, às vezes a gente acaba se isolando. Aí eu fiquei pensando, né? Mas e a outra opção, né? Que seria assim, da gente fazer um mapeamento de onde tem pessoas, que tem pessoas em vários lugares, né? Tem pessoas nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, né? E a gente pensar assim, pô, quais lugares que eu posso visitar onde tem as pessoas e eu vou conseguir levar alguma mensagem positiva, né? Então eu tenho ido mais nessa direção, né? Eu não tenho me isolado, não, tenho convivido muito, muito, muito mesmo. E aí eu procuro ir nesses lugares. E aí, às vezes, eu uso algumas coisas, né? Como, por exemplo, tênis de mesa. Eu vou em grupos onde os pessoal joga, lá chego lá, tem 10 pessoas jogando tênis de mesa. Aí eu vou e faço amizade com eles, entendeu? E aí, essa conversa, igual eu tenho lá com eles, e eu tô tendo aqui com vocês, elas vai surgindo naturalmente, né? Então, por exemplo, eu tô ouvindo vocês e tô falando com vocês. No decorrer desse processo, eu vou aprender alguma coisa com vocês, vocês vão comigo, e aí eu acredito que isso pode ser alguma coisa positiva, sabe? Então, é uma reflexão aí que eu tenho, e até prestando atenção que ela está um pouco alinhada com isso que eu estou propondo em ser, né? Trazer reflexões, né? O Manuel está falando de isolamento e eu estou falando de proximidade. Olha que diferente, né? Mas eu Verdade. acredito que o Manuel também Legal. talvez deve estar fazendo a proximidade, mas você vê que a palavra dele está falando de isolamento, e eu estou falando de quê? De proximidade, mas não é aquela proximidade que você vai num lugar e fica achando tudo ruim, não é disso que eu tô falando. Tô falando num lugar onde você vai, trata que as pessoas com carinho, tenta compreender elas, né? Porque, por exemplo, se você for num boteco, às vezes as pessoas vão estar bêbadas lá, né? Aí você vai ficar lá, não, aí esse bêbado aí, não sei o quê, não sei o quê. Não, às vezes ouvir ele, o que ele tá precisando, será que ele precisa de ajuda ou não, né? Conversar. O amor, né? Parece que uma mensagem muito importante que eu tenho falado é sobre o amor. Até para quê? Dá uma coisa, uma reflexão interessante.
Por exemplo, todos nós aqui, se você for pensar, né, o Thales, o Rodrigo, o Felipe, né, o Manuel, o Thierry, somos bem diferentes, se tu for pensar. Se a gente quisesse falar assim, não gostei do comentário dessa pessoa, vou me afastar, talvez não seria difícil fazer isso. Mas e se a gente fosse fazer o contrário? Olha, eu achei diferente o que essa pessoa falou, mas eu vou me aproximar dela e perguntar por que ela falou isso. Propor para ela um outro jeito de analisar e perguntar se ela acha o jeito que eu estou analisando ruim ou bom. Fala igual o Manuel falou, chamar ela para viver isso aí. Né? Vamos supor, estou falando aqui de tênis de mesa, mas quem teria coragem de ir comigo no tênis de mesa e ficar lá, né? Um sábado, a manhã inteira lá? Sabe o que daria isso, né? Experimentar coisas novas. Por quê? Pode ser que essa caminhada nos levaria a reflexões que a gente nunca fez. E igual eu comentei daquele rapaz que me entregou o folheto e da mulher que era vendedora de coisas na rua, ambulante. Talvez as pessoas que você menos espera pode ser as pessoas que pudessem fazer mais diferença na sua vida. Então, essa reflexão. Com certeza. Com certeza. Obrigado pela contribuição, Bruno. Mas é bem verdade, né? Que é quando a gente se menos espera. Thales, quer encerrar aí? Deixa eu só ir para um outro cantinho aqui que o pessoal tá barulhento ali. Então, Thierry, a gente comentou também sobre o equilíbrio, né, cara? Equilíbrio das coisas, de você estar num ambiente ali e, né, eu não costumo beber cerveja, vou tomar um pouquinho de cerveja, né? Não vou me alongar muito, mas o equilíbrio, a questão o objetivo, né, a organização e a determinação é a chave, cara, a chave do sucesso, né? E como eu falei, né, para mim a virada de chave foi, né, crucial, e manter essa chave aí que ela seja do sucesso, né? Sucesso para tudo, né? Manter o equilíbrio, né, o objetivo constante, né? Se organizar, né? Eu não sou muito organizado, mas eu tento manter aquela da agenda do Google lá, um pouco o mínimo de organização, e ter determinação, né, cara? Aí essa é o nosso objetivo aí. Isso aí. Foi muito proveitoso estar aqui hoje, né? Por mais que eu achei que eu não conseguiria vir, né? Como vocês podem ver, eu estou entrando de serviço. Para mim, eu achei que não ia conseguir estar aqui. Foi bem proveitoso. Para as próximas semanas, próximos encontros, tentar estar aí e, né, manter esse hábito aí de talento. Para mim vai ser de grande valia. E é isso aí. Bom encerramento para vocês. Bom final de semana, bom carnaval, para quem for aproveitar. Nos próximos encontros a gente está aí. É isso aí. Obrigado, Thales. Vamos bater uma foto agora aí? Vamos lá? Vou botar uma foto aí. Boa. Beleza. Eu tirei aqui, já mando lá para vocês. Então, fechou, gente. Bom final de semana para todos aí. Eu vou mandar no grupo lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Thierry está gravando aqui, né? Thierry, tem como parar a gravação? Só para eu fazer uma pergunta aqui. Tá, peraí. Por favor.